É isso, de volta com as informações do Fluminense nesta sexta-feira, por aqui no canal do Lessa, dia de reapresentação do elenco do Flu hoje no CT Carlos Castilho, reapresentação que aconteceu agora há pouco, por volta das 3h30 da tarde, depois de todo esse período aí de folga do grupo durante esta data FIFA, folga concedida pela comissão técnica do Renato Gaúcho. O Fluminense volta aos trabalhos e inicia, portanto, a sua preparação para o jogo da próxima quarta-feira. Semana que vem já é decisão contra o Bahia, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Então vai ser uma preparação muito importante. Eu espero que o grupo, o Renato principalmente, possa aproveitar o máximo possível esses dias para fazer esse time chegar bem para esse jogo, já que o Fluminense terá a obrigação de tirar a vantagem mínima, é verdade, mas acaba que num contexto de um confronto tão equilibrado, isso acaba tendo um preço, um valor muito grande, melhor dizendo. Afinal de contas, o Bahia vem aqui para o Rio de Janeiro podendo empatar o jogo. Então, espero que o Renato possa aproveitar de fato esses dias. E agora não vai ter desculpa, né? De tempo de descanso, que não teve tempo para descansar, que o tanque estava vazio. Pelo contrário, o Bahia está jogando Copa do Nordeste durante essa semana e o Fluminense teve folga e agora vai só treinar até a próxima quarta-feira. Então está na hora de deixar esse discurso de lado e agora é o início de uma reta final de temporada. Reta final um pouco cedo para dizer, né? Estamos em setembro, mas enfim, é daqui até o fim do ano sem parar, porque afinal de contas, principalmente se o Fluminense avançar na Sul-Americana, avançar na Copa do Brasil, as outras datas FIFA que teremos pela frente serão ocupadas justamente por esses jogos atrasados e outros também que podem acabar sofrendo impacto devido a esse calendário extremamente cheio, com excesso de jogos, principalmente devido à Copa do Mundo deste ano. E ano que vem também tem Copa do Mundo. Então é isso, agora é começar essa preparação, ainda temos alguns dias até a quarta da semana que vem, para a gente respirar um pouquinho e depois voltar com tudo para esse jogo. Eu falei de Copa do Brasil, vou falar um pouquinho de Copa Sul-Americana agora, só pedir para você deixar seu like, tá? Se você não deixou, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, é muito importante. A gente falou de Copa do Brasil, falar de Copa Sul-Americana, porque ontem, finalmente, né, depois de muitos dias, o Comitê Disciplinar da Conmebol divulgou a punição por aquela barbárie ocorrida lá na Argentina, no jogo entre Independiente e Laú, em Avejaneda, aquelas cenas bizarras de violência que ocorreram naquele jogo, e finalmente a Conmebol tomou uma decisão e decidiu decidiu excluir o Independiente da Copa Sul-Americana. É uma punição, para mim, mais do que justa, por tudo que a gente viu lá, que foi algo realmente assustador, que a gente já não via há algum tempo no futebol, pelo menos não daquela forma, e o mínimo era o Independiente ser excluído da competição. E na época eu até falei que, na verdade, os dois clubes, né, mereciam a exclusão e o Alianza Lima avançar direto. Mas, enfim, revendo, lendo os argumentos, por mais que os torcedores da Laú tivessem incitado ali a violência, tivessem feito ou cometido atos que contribuíssem, mas obviamente não justificaram uma invasão da forma como se deu por parte da torcida do Independiente. Se a gente parar para observar, falando bem sinceramente, todo jogo de confronto contra times da América do Sul, times relevantes, esse tipo de provocação acontece o tempo inteiro, né? A gente vai lá, já fomos em jogos contra o River, por exemplo, os caras ficam provocando o tempo todo, aí o torcedor que está do outro lado responde e provoca também. Isso não é motivo para simplesmente os caras, eu não sei se abriram os portões, se alguém permitiu, como eles fizeram isso, mas invadiram, e aí obviamente ficou ali numa condição de... Enfim, uma condição de covardia mesmo, né? Se é que dá para usar esse termo também, eu prefiro, tem certas coisas que nesse contexto aí, eu prefiro não, certas colocações eu prefiro evitar, mas é claro que naquele meio ali, poderia, por exemplo, me coloco no lugar. A gente está como visitante e aí, enfim, o torcedor comum que está indo para ver o jogo, que não está indo para brigar, que não está indo para cometer nenhum crime, pode estar ali no meio. Pode ter pessoas inocentes ali no meio que vão acabar sofrendo eventualmente com uma situação dessa. Então não dá para passar impune e eu acho que são coisas diferentes. Você provocar até arremessar alguma coisa, aí a punição, não permitir a entrada de torcida, fechar o jogo como eles fizeram, na verdade.
mas não dá para normalizar e, para mim, equiparar, deixar em condições exatamente iguais o que a torcida do Independiente fez. Então, para mim, é uma punição justíssima da Conmebol, é o mínimo que eles deveriam fazer, e a Laú foi punida, mas também uma punição mais branda, né? Cerca de 19 pessoas saíram feridas aquele dia, 100 pessoas detidas, algumas em estado grave. E aí, depois da repercussão, eu vou só pegar aqui a punição que foi dada também à Laú, que foi a punição em comum imposta, né, às duas equipes. Ambas ficarão 7 partidas consecutivas em casa com portões fechados e também não terão torcida em outras 7 partidas seguidas como visitante. Além de multa, $250 mil para a Laú e $270 mil para... Aliás, Independiente vai pagar $250 mil e a Laú $270 mil. Então a Laú é um possível adversário do Fluminense na próxima fase da Sul-Americana, né? Se o Fluminense avançar, passar pelo Lanús, vai enfrentar a Laú ou o Alianza Lima. E, portanto, sem torcida. O jogo será sem a torcida deles, tá? Já vale destacar. Só que o Independiente foi para cima da Conmebol. Subiu o tom, os caras ficaram revoltados. Para mim é até vergonhoso isso, mas vamos lá. Eles colocaram aqui: a decisão da Conmebol assenta um precedente nefasto. Um time que estava em vantagem no confronto, mas que enfrentava a possibilidade concreta de ser superado no gramado, recorre à violência mais brutal contra torcedores rivais, consegue o cancelamento do jogo e recebe o prêmio, a classificação a partir de um escritório. Em outras palavras, a violência se transforma em um atalho para evitar competir esportivamente até o final, né? A Laú estava em vias de se classificar. Essa decisão não é um erro jurídico de um tribunal, é uma decisão política que desnuda a preferência pelas estruturas privadas com as que resulta mais conveniente projetar acordos, negócios e benefícios futuros. Então, acusando a Conmebol aqui de tomar uma decisão política por interesse. E ainda colocaram aqui, eles exigem de maneira imediata que se elimine toda referência ao Independiente no marco do Museu da Conmebol, enquanto Alejandro Domingues estiver na presidência da entidade, e também pedem para restituir de forma imediata todos os elementos entregues pelo Independiente ao Museu da Conmebol. Então os caras foram para cima da Conmebol, bateram de frente. É um clima muito pesado e resta saber quais serão as retaliações a partir disso, porque achar que a Conmebol vai deixar passar isso impune não vai. E, repito, convenhamos, foi uma barbárie, foi algo muito grave, que não poderia passar impune, é indesculpável e, obviamente, o clube vai se posicionar, vai tentar se defender, mas, para mim, isso aqui é fugir da realidade do que aconteceu aquele dia. A punição, repito, é um mínimo que a Conmebol deveria fazer. Nesse caso, a decisão, portanto, está tomada, o Independiente eliminado, e agora resta saber como vai ser a sequência disso, porque as duas equipes vão poder recorrer. Mas acho que dificilmente a Conmebol vai voltar atrás em relação a isso, tá? E uma outra informação aqui, que vem lá do Uruguai, o presidente do Defensor, o atual presidente, porque houve uma mudança de presidência por lá, e o novo presidente concedeu uma entrevista ao Nico Musetti, que é um jornalista que cobre o Defensor lá de pertinho, o Diego Franzini. E nessa entrevista ele afirmou que o Fluminense não está cumprindo os acordos, os prazos de pagamento pelo Bernal. Que o Fluminense está atrasando, que o contrato foi mal feito, aí é problema da outra gestão também, mas eu vou trazer um trecho aqui dessa entrevista concedida ao Nico Musetti lá no Uruguai, onde ele fala sobre essa situação do Fluminense. Tem a legenda automática do YouTube que eu vou deixar aqui, porque vai ajudar não repare se tiver uma ou outra palavra desconexa, mas enfim, eu acho que ajuda e dá um entendimento geral sobre o que ele está falando. Si es porque se ha hablado, por ejemplo, un sondeo o una propuesta importante de Bernal para Betis, ¿por dónde va? Bueno, eso de Bernal para Betis estamos todos expectantes. Vendría espectacular. ¿Pero a usted le llegó algo o es solo prensa? No, nosotros oficialmente no tenemos nada. Igual
ahí vale la aclaración. Nosotros con Fluminense venimos en una muy mala situación de cobro. Eso iba a preguntar, ¿no está pagando Fluminense por lo menos como se había puesto Paga los como plazos? quiere, básicamente, ¿no? Claro, los plazos que estaban marcados no los están cumpliendo. No solamente que no cumple con los plazos, sino que el contrato, lamentablemente, la transferencia está mal hecho. ¿Por qué? Y porque está mal hecho, porque bueno, no tiene penalidades ni moras que nosotros entendemos que... Por demora, justamente. Exacto, por ejemplo, esto se vendió en 5 cuotas, que es normal, ¿no? En el fútbol, a ver, Sí. no es una crítica en la forma de pago, porque No, es como se hace. No existe Por que eso. te compren en efectivo. Pero no existe una empresa, no ni existe en un lado. siquiera, en Arabia, por ejemplo, que ellos la tienen toda y no te pagan en efectivo Exacto. tampoco cash. Pero pará, paréntesis, no existe ni con Real Madrid con Mastantuono, que pagaron 60 palos y le hacen la cláusula para justamente buscar la forma de hacer una cuota. sin Es que duda. sí, claro. Pero bueno, pero esto que trae, una de las principales falencias de este contrato, de esta venta que se realizó, es que frente al incumplimiento de una cuota no se puede reclamar, o sea, no entra todo en more, no se puede reclamar la totalidad del pago. Entonces esto lo que te genera es, por la diferencia de plazo entre cuota y cuota, es que si vos tenés que ir a reclamar al TAS una cuota, no tenés el fallo que ya llegó la otra cuota, entonces tenés que reclamar la otra cuota, y esto lleva muchos costos, Claro. ¿verdad? Y al mismo tiempo, si vos estás con reclamo en el TAS y tenés que tomar un descuento financiero, le tenés que sumar los descuentos financieros, entonces la verdad que si bien fue una buena venta, no critico la venta en el importe, No, y quedó un porcentaje que quedó está un bueno porcentaje. Nosotros lamentablemente ya sabemos que con Fluminense estamos complicados en la forma de pago, nos genera pago de intereses, porque bueno, el club necesita ese dinero antes y hay que descontarlo. Y lo de Betis, ojalá sea una posibilidad cierta y sea un dinero interesante, pero habría que ver cómo el club lo va a recibir, porque lo va a seguir recibiendo a través de Fluminense. Bien. Entonces esto también nos podría, un eventual porcentaje que puede parecer bueno, el resultado final puede no ser tan bueno, Claro, o sea, si Betis por paga- el descuento que se precise. Betis paga, no te llega el dinero de una. Vos seguís dependiendo de Es Fluminense. como pasó con Palmeiras, ¿no? Con Piquerés. Exacto. Bien. Y bueno, ya hay que esperar que pague bien Fluminense, o de lo contrario descontar ese dinero, que es algo viable, pero bueno, ahí ya tienes un sobrecosto. Entonces de repente tal vez una operación de 10 millones de dólares, que parece que puede dejar una buena cifra, en realidad termina siendo una cifra bastante menor cuando uno proyecta la operación en 2 años, por ejemplo, si la forma de pago es en Bien. 2 años. Claro, Esas son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ver los números, ¿no? el 40% es nuestro. Entiendo que puede haber partes comprometidas cuando ingrese esa plata, pero para explicarle a la gente, porque muchas veces pasa que decimos, bueno, tenemos un 10, un 20, un 40 y capaz que el 40 real hay un 15. No, el 40%, a ver, nosotros somos poseedores del 40%. Eso está claro, contractualmente está claro. Luego ahí intervienen dos aspectos grandes. Una, por la propia redacción del contrato. Nosotros estamos atados a los descuentos impositivos que marca Brasil, según lo estableció así Fluminense y el club aceptó. Desconocemos cuáles serían esos descuentos impositivos. 1-0. Bonito, Sí. bonito. Y más lo que le corresponde al jugador, del porcentaje de esa transferencia, y aparte existe un representante que lleva un porcentaje de comisión. Si a esto le sumamos interés y todo lo demás, o sea, el, No es un el 40, dinero, es un mucho menos. eso no quiere decir que haya sido mal negocio, vuelvo a lo mismo, no es una crítica al negocio, pero hay ciertos aspectos, más que nada en la redacción contractual. Quizás mejorables. Sí, por lo menos nosotros ya en ese sentido, las operaciones que hicimos ahora las cubrimos todas porque, bueno, si no es un problema futuro. Y con el tema del contrato, que estamos hablando de Bernal, y es algo que ha trascendido en prensa, que me nace preguntártelo sobre todo en qué está el tema de Bernal y que lo expliques un poco también, porque presentó una intimación a Defensor Sporting en AUF. Bueno, Que también entiendo yo, este es un análisis propio, entiendo que hay una falla de Defensor Sporting en la negociación, en no haber documentado el arreglo con Facundo, ¿no? Porque hay un cambio de representante en el medio. exacto, hay un cambio de representante en el medio, particularmente, bueno, un representante que es persona no grata para el club. Bentancur. Había un acuerdo de palabra que Facundo cobraba al final, en la última cuota, su porcentaje correspondiente, como si vos no documentado, y las palabras se las llevan al viento. Pero bueno, nosotros ahora, como en todo lo que nos está pasando en el club, y particularmente en mi posición, o sea, yo hoy soy el presidente del club,
y haya estado de acuerdo o no, enterado o no, me toca asumir la responsabilidad. Si lamentablemente quienes estuvieron antes, por distintos motivos, no pagaron ese porcentaje, creo que en este sentido sí, yo creo que de buena fe, porque el acuerdo verbal era futuro, pero hoy el club tiene una deuda y nosotros ya hicimos una propuesta de pago que esperemos que Facundo, una persona que fue formada acá en el club, que sabe lo que es el club, entiendo que le tiene un cariño enorme y conoce la situación económica del club, bueno, entienda que nos queremos hacer responsables, pero que bueno, que la disponibilidad del club no es la que exige el representante. Desde que asumieron... Bom, tá aí. É só para importante pontuar. Isso já aconteceu em outras situações. O que a gente faz? Quando sai uma notícia dessa, a gente vai até o clube questionar se é verdade, se não é verdade, que há atraso no pagamento. E a versão oficial do Fluminense é que não está em atraso. O Fluminense está cumprindo os prazos. O que pode ter ali é uma regra que eu não sei como o contrato foi amarrado. Às vezes, olha só, se atrasar a próxima parcela, mas se eu pagar uma e atrasar a segunda, mas eu posso pagar as duas quando tiver na data da terceira. Aí eu não sei, eu só estou citando um exemplo aqui, elaborando, porque pode ser que tenha alguma coisa específica ali no contrato, por isso ele reclama de como foi feito o contrato e não protege o clube, defensor, na opinião dele, e aí isso justifica, por exemplo, um possível atraso em uma para pagar duas depois. Veja bem, não estou falando que isso está acontecendo, é só uma possível justificativa para a afirmação dele em dizer que o Fluminense não está cumprindo os prazos. A versão oficial do Fluminense é que o clube está pagando de maneira correta o defensor em relação ao Bernal, honrando as 5 parcelas que foram acordadas ali junto ao time uruguaio. Lembrando que ele chega ao Fluminense, o Fluminense adquire o Bernal por quase 20 milhões de reais, pagando ali por 60% dos direitos dele. Os outros 40% era o defensor, como ele explica ali durante a entrevista. Tá? Então, só para deixar claro, minha apuração, consultando o Fluminense de maneira oficial para saber se isso procede ou não, e a informação oficial por parte do clube. O clube não confirma, pelo contrário, diz que as parcelas estão sendo pagas corretamente. Tá, pessoal? É isso, por enquanto é isso. Fique atentos aí porque em breve vai ter mais informação sobre o SAF, mais detalhes que eu estou apurando, eu vou trazer aqui para vocês. E se você puder já deixar aí o seu like, se inscrever no canal, é muito importante, conto com todo mundo. Vai deixando o seu comentário e a gente vai se falando por aqui assim que tivermos notícias e novidades. Um abraço para todo mundo e um bom final de semana também.